Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Plantão urgente. Análise de Zico sobre a derrota do Flamengo. Zico expressou seu desapontamento com a derrota do Flamengo por 2-1 frente ao Bolívar na Copa Libertadores, e levantou questionamentos sobre as decisões táticas de Tite no jogo. A partida realizada em La Paz apresentou desafios adicionais devido à elevada altitude, um fator já antecipado pelos torcedores do time carioca. Mas antes de continuar, se você é flamenguista de coração como o boneco Ziquinho, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar informado e compartilhe com seus amigos as últimas notícias do nosso Mengão. Uma lenda do clube, destacou as complicações de jogar sob tais condições, mas ficou perplexo com algumas escolhas feitas por Tite durante a partida. Ele comentou que, apesar de uma preparação física adequada, a altitude faz com que a bola se comporte de maneira diferente, forçando os jogadores a um esforço extra. Zico compartilhou uma experiência pessoal sobre a leveza da bola em La Paz, contrastando-a com as condições normais de jogo. Além disso, ele criticou a gestão das substituições, sugerindo que em circunstâncias como a altitude, seria prudente utilizar todas as substituições disponíveis para manter os jogadores com ritmo de jogo. O técnico do Flamengo, por sua vez, realizou apenas 3 substituições durante o jogo, apesar de não contar com 8 jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, o que gerou ainda mais debate sobre as escolhas estratégicas para o confronto. Disse Zico, abre aspas, por mais que você esteja numa boa condição, que aguente, eles dão uma pancada na bola e obrigam você a correr. Eles sabem jogar ali. A bola fica muito leve. Eu fui bater um escanteio lá, atravessei a bola do outro lado. Aqui, dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. No final, o Rossi quase quis fazer um gol, disse Zico ao Sport TV. Veja agora o resumão do jogo do Flamengo. E você, torcedor número 1 do Flamengo, concorda com a escalação de Tite na Libertadores? Pascoal, você não sabe o que acontece aqui. Com o negócio de briga, de discussão. Um fala de lá, o outro fala de cá. Flamengo poupar e não poupar, essa questão. A gente debate. São ideias diferentes. Isso. Mas eu vou logo dizer pra você, eu não vou criticar o Tite. Mas olha! Isso! Aí eu quero ver você! Por que não? Eu não sou seu fã por acaso. Aí. Eu não vou criticar. Aqui o cara que não passar pano do Tite tá dando volta. Não. O senhor queria o quê? Que ele colocasse o inteiro pra jogar perto. Porque lá é o seguinte, se você jogar lá em La Paz, se você esticar a mão, você pega a mão de Jesus ou pega a mão de Deus. Porque é tão alto. É tão alto. O Tite já teve aqui, cara. Ele já tem mais de 60 anos, é o segundo técnico mais experiente, né? No Brasil. Você queria que o Tite se poupasse? Ele devia se poupar também, porque é muito desgastante viajar, não é tudo isso. O Flamengo foi em voo fretado, o Flamengo montou uma outra estratégia pro jogo lá em La Paz. A estratégia não foi a estratégia de chegar em cima da hora, foi a estratégia de chegar um pouco antes. Sem 7. E todo mundo faz. Todo mundo faz. Chega na hora do jogo. Todo mundo faz isso. Mas o Flamengo não, o Flamengo ficou lá. O Flamengo foi pra La Paz. Né? Agora, o Flamengo perde o jogo com 2 gols brasileiros, né? É uma coisa, e o segundo gol, o Bruno depois acaba, o jogador perdeu a mãe, acaba chorando e tal. O Vinha faz esse gol aí, pra equipe do Flamengo. Eu não vou criticar o Tite, porque eu já estive lá em La Paz algumas vezes. Eu nem sei quantas. Não sei se 12, 14, eu não me lembro quantas vezes eu fui pra La Paz. Mas todas as vezes que eu fui pra La Paz, todo mundo refletiu o mesmo sintoma. Eu já vi jogadores da La Paz começar o jogo valente e terminar o primeiro tempo no banco de reservas com aquela máscara pra poder respirar. Eu já vi jogador que chegou meio cansado, já chega cansado antes de entrar em campo. Mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto que o Bubu fala é de poupar, eis a questão. Ou seja, tem jogo contra o Botafogo domingo, tem que poupar também. Tirou o Pedro contra o Palmeiras, tirou o Pedro ali, ele nem viajou pra La Paz. E depois tem a Copa do Brasil também, tem que poupar também. Poupa contra o Botafogo pra Copa do Brasil, e depois da Copa do Brasil, não sei qual jogo, mas tem outro jogo também. Então poupa também. Próximo jogo do Brasileiro, o que o Tite vai fazer? Tem que poupar, tem que poupar. Hoje aí você mantém o jogador descansado. Bubu, hoje tem a ciência ao lado do esporte. Ele tá com o lactato alto. Você tá com o lactato alto. Então, o Bubu é o seguinte, eu sei que o torcedor do Flamengo deve estar chateado hoje. Bravo. Deve estar chateado. Mas vou dizer um negócio pra você. Quando tava 1-1, tava alguém chateado, não?
Porque era o resultado. Quando via- Peraí, o quando via, Bolívar passou voando. finalizou 26 vezes, tava bom? 1x1, ali era pra ter sido O 3. Flamengo pô. finalizou 15, e aí? O Flamengo 9 a 4, finalizou 9 a 15, não tomava gol nunca, pô. O plano, ó, a gente elogiou aqui o plano do Abel. O plano do Tite deu errado. Ele botou 3 zagueiros, deveria com 5 pra bloquear as laterais, não deu certo. Poupar jogador e mesmo assim com o elenco mais forte, evolava, conseguiu, não conseguiu, perdeu. Acabou a invencibilidade. Aquela coisa que eu falava aqui, o Tite tá na frente do Abel porque não tá invicto, ganhou o estadual, mas tá invicto. Acabou, amigão, perdeu. Bubu, uma derrotinha você tá tirando no coração, não, ele tá Bubu. demais. Cara, não, é que a gente já raiva no cantava. coração. A gente que Você conhece a avisou e o nação Tite não te avisou. ouviu. É poupar demais. Conhece o quem? Conhece o quê? Quem conhece do métier, né? Não, a a nação, nação você rubro-negra. conhece a nação. Conhece a O que nação? você quer, o que você quer que faça com o Tite agora? Poupe. Eu acho que ele tá muito cansado. Você quer que o Tite se Mas poupe? o Braz disse que a culpa também é dele. Porque ele se reuniu com o Tite pra decidir o que eles iam fazer nesse jogo. Então é perigoso. Então, Então, a parte perigoso porque diretiva- ele decidiu com o Dorival Júnior também ganhar Isso. a Copa do Brasil e a Libertadores, e final do ano mandou o Dorival Júnior. Bem embora, lembrado, e Zé tá tudo lembrou Tem bem. um passarinho rubro-negro que me contou que já tem perigoso gente essa conversa aí com o que não Braz. fica brava lá no Flamengo, quando alguém vai lembrar do Jorge Jesus. Que joga na quarta, descansa na quinta, descansa na sexta, descansa no sábado, joga no domingo, entendeu? Ai, lá vem um fantasma do Jorge Jesus também. E o flamenguista que viveu aqui em 2019? Esse é tem um razão pra falar. fantasma. Vamos colocar os pingos nos is. Fala, Pedro. Jorge Jesus chegou, foi eliminado na Copa do Brasil e não tinha 3 competições. Se tivesse, acho que ele ia jogar do mesmo jeito. Não, pra ganhar as três. achar uma coisa, só pra gente não falar que aconteceu uma coisa no Fala passado. sério. A minha única dúvida, esse negócio de poupa, não poupa, Eis a ciência questão. ou não, tal, essa é a questão. Eu só gostaria, por exemplo, que respondesse, ou o Flamengo fosse mais direto, né, já que o Braz conversou com o Tite, fosse mais direto com os torcedores. Porque o Tite lá atrás, ontem o Rafael falou uma coisa, o Rafa Marques falou isso, e a gente já sabe, o Pedro também comentou quando o Tite falou, deu essa declaração. Olha, humanamente, nós não podemos ganhar todas as competições, ou seja, ele já tá preparando a cama lá na frente, porque se não conseguir ganhar o título e tal, porque todo mundo espera que esse Flamengo pelo menos brigue nas 3 competições. Brigue nas 3 competições. Só que assim, eu acho que o torcedor flamenguista, a grande curiosidade do torcedor flamenguista é o seguinte: qual é a prioridade do Flamengo? Isso é o problema pra mim. Você não Qual consegue- é a prioridade do Flamengo? É o Campeonato Paulista? É o Campeonato Estadual. estadual que o Tite poupou contra o Milionários pra jogar a final da Copa da final do Carioca com 3 a 0 na frente com a E o vantagem. Flamengo pode ficar em segundo. Precisava, O Flamengo pode ficar em precisava. segundo. Porque eu tiro aqui, a mira tá aqui, tá no Tite, mas vamos ser justos. Aí eu O ia chegar Tite, nisso. o Tite botou o time titular no jogo da volta por ordem da diretoria. Sim. Botou Nova Iguaçu, né? Então ali não era ciência, ali era política. Ali era política. Então, assim, eu gostaria só de saber, que eu acho que o Flamengo, ou o Braz, Ô, Zé. ou o Tite fala assim: olha, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, a nossa prioridade é a Copa do Brasil, porque senão não tem sentido contratar um elenco Recheado de tão estrelas, recheado é. de grandes jogadores assim. Entendeu? Porque assim, se o treinador fala que não pode ganhar as 3 competições, se depois, logo em seguida, ele começa a poupar jogadores repetidamente, e aí tem a questão da ciência, tem a questão das coisas que eu respeito, né, estudando, vendo, sabendo também como é o dia a dia, que tem muito jogador que se você falar joga, o cara joga. Tem muito isso, tem muito treinador que se esconde atrás da ciência, atrás do tal de lactato. Não, seu lactato, a temperatura da sua coxa, o teu salto quando você tem um monte de coisa aí que o treinador também se esconde e não tem coragem de tirar o jogador e fala que ele tá cansado, que precisa descansar. Tranquilo, isso faz parte do futebol e faz parte do jogo. Beleza. A única coisa que eu gostaria de saber qual é a competição oficial do Flamengo. Ainda O Corinthians começou ano passado querendo ganhar a Copa do Brasil, foi parar na Sim, Sim, Pascoal, mas o Corinthians não tinha. E aí elenco, teve que o Corinthians não tinha. teve que se dividir pra sair da zona de Pascoal, rebaixamento do mas o Campeonato Corinthians não Brasileiro. dá, com todo respeito, não Pra dá pra comparar, comparar. não dá. Não tem Corinthians e parâmetro, Flamengo, é isso. como diz Bruno Henrique, estão em outro patamar, Pascoal. Outro patamar. Sim, mas eu outro acho que não tem patamar. você especificar uma competição. O Flamengo tem elenco, tem qualidade, tem treinador. Não é isso que tá acontecendo pra, na pra Libertadores, jogar né, todas Pascoal? as Ficar em segundo competições. lugar no grupo dele Pascoal, agora. Esse é um ponto. Aí é Não um é isso. outro aspecto. O Flamengo Não tem é 4 isso. pontos, o Flamengo, não é? Tem 4 O pontos. ano mas passado o ficou em Bolívar já segundo, tem caiu 9 e do tem mais um jogo em Olímpia. casa. É isso Mas que o tá Bolívar- acontecendo na Libertadores, hein, Pascoal? O Bolívar é o seguinte, o Bolívar, todas as vezes a Libertadores da América, o Bolívar se classifica pelo fator altitude. Todo mundo que vai. O Palmeiras foi jogar lá o ano passado, botou um time A campanha do ano passado é completamente. só pelo. Não é nem completamente tudo. Não, reserva. cara. Não, só uma coisa. É um bom É time. só pelo desempenho na altitude. Porque esse time ele é muito bem arrumado. Na altitude o desempenho dobra, igual a LDU, na final da Recopa contra o Fluminense. É um time lá em cima do morro. E é um aqui, time do Maracanã. ele quando jogou com o Palmeiras, botou Ele 5 chegou jogadores lá na e o River defesa. colocou- Não, Não, ali o eles ponto que eu acho... Inclusive o Ô, time Pedro, ontem. Só pra como é que é o nome do- completar, O Vaca e o brasileiro. Só pra completar aqui rapidinho. Bom, time organizado. Bruno Mas lá em Sim. cima o papo é outro. E só pra completar, por que eu acho que vocês todos estão dando as visões, mas o torcedor do Flamengo tá olhando a classificação e, pô, tá em segundo. Ano passado ficou em segundo, pegou o Olímpia e não avançou. Se ficar em segundo, né, e decidir fora, pode pegar Palmeiras, Atlético, Esse River, é o tudo problema, agora. porque as pessoas confundem a Libertadores da América. A Libertadores da América não tem jogo que não seja mata-mata, nem na fase de grupo.
todo jogo da Libertadores é mata-mata. é isso Porque que você você tem que fala, eliminar o seu adversário da pontuação, você tem que eliminar o seu adversário da possibilidade de ser primeiro do grupo. Porque o Flamengo corre o risco de pegar o River Plate. É isso. O Flamengo corre o risco de jogar contra o Palmeiras. Se ele for segundo do grupo, porque muda de pote. Mas ele vai poupar, imagina se pegar o Muda- Palmeiras na frente, muda vai poupar de novo. Mas ou não? vai poupar toda hora poupando. Mas contra o Palmeiras poupou o fim de semana, Então, tô falando. Rodrigo. O problema pra mim, O Tite, o problema pra pra mim, mim é que ele tem uma ele tá resposta a dar. exagerando em Eu poupar acho- e tá poupando no jogo errado. Eu consigo assim. Eu não Eu consigo ver isso. entender. A gente não vai brigar com a ciência. Se não dá pra escalar, não escala, não precisa brigar com a ciência. Agora, é o mesmo ponto que eu tô defendendo desde o início da semana. O Palmeiras tem ciência no Palmeiras? Só não pode interditar Palmeiras o tem debate. cara lá que Puxa, fica o planejamento. lá. É, Porque eu não tô vamos conseguindo organizar ver, aqui. desculpa, eu não tô conseguindo ver que ontem até o repórter, foi o Edson Viana da Globo, ele fez uma pergunta sobre Tite, você tá numa encruzilhada, porque assim, eu não consegui entender ainda, e aí pode ser que com o tempo ele fale, ele verbalize, ele falou, olha, foi uma decisão do clube, ou seja, foi política a taça do estadual, precisava ter uma taça. Então entendemos que a prioridade era o estadual, prioridade 1 estadual, passou o estadual. Temos agora Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ele tá numa encruzilhada, que com as opções dele, e a gente vai tentar começar a entender esse jogo contra o Amazonas agora, que é a ida, que eu acredito que o Flamengo vai de pé embaixo no acelerador pra ficar tranquilo na volta, pra dosar. Também contra a Amazônia. Não, Também, tem que fazer, tem que fazer. Também, contra não quem sei, vai tem que jogar, com fazer. todo respeito. Porque se voltar com empate, Ah, vai ter que botar o pé no também. acelerador na volta. Aí é uma data a mais. O que eu acho que o Tite vai ter que responder, esse debate ele não pode ser interditado por causa de ciência, que são duas coisas distintas, é qual é a prioridade? Porque contra o Palmeiras, o De La Cruz e o Pedro saíram, o resto foi. Então não teve uma organização específica para o jogo contra o Palmeiras. Para a Libertadores, não teve uma organização específica para o jogo contra o Milionário e para o jogo contra o Bolívar. Foi uma aceitação do fator altitude. Então o quê? Ele vai de pé embaixo agora na volta, nos 3 jogos de volta da Libertadores? Claro. Ele vai de pé embaixo no jogo de ida da Copa do Brasil? Ele vai de pé embaixo no Brasileiro para fazer uma pontuação que o permita estar sempre aí nas primeiras colocações, como ele já tá? Isso ainda tá um pouco turvo. Ele se obriga a fazer Entendeu? todos os pontos em ainda tá casa, um é pouco- isso? O Flamengo Porque se eu acho obrigou a que fazer ele os não- pontos em ele não vai casa. correr nas 3. O Donan tava comentando bem. E o próximo No jogo do 360. Flamengo é domingo. Mas o Donan, por exemplo- o Donan tá embaixo nesse programa aqui, é bom É, ficar. o Donan, a Esse gente não viu. tá sempre em alta. Não, Mas o Donan falou no Ô, Donan, Sport traíra, Center que traíra. ele quer ficar lá. Vai trair a Você nós, vai, vai vamos, trair vamos a sentar nós, no vai sofazinho, trair vai o- falar que é ele bom, vai sentar deixa aqui. aqui. Ele vai, Traíra Donan, não você é. vai voltar aqui. O Donan falou, por exemplo, lembrou? O Galinha de Flamengo casa, tinha vai, muito vai. medo nesse ano da Copa América. Que vai ficar desfalcado na Copa América, que ia perder várias rodadas no 8. Brasileiro. Então, que talvez fosse parte do plano do Tite e da comissão do Flamengo de fazer uma pontuação expressiva no começo do Brasileiro. Larga porque, ó, chegar na Copa América, ele vai estar desfalcado, Mas não Bubu, pode cair. então que venha e, público. de repente, a gente já que tá... venha, que E venha assuma, né, público, Zé? e assuma, porque você evita até essa discussão que nós estamos tendo aqui, justamente é por causa disso. Por exemplo, eu não sei, se eu tivesse em qualquer clube, o Palmeiras já mostrou isso, que tem aquele anelzinho do sono, né, que Isso. o Abel controla, que No faz painel. isso, faz aquilo. Eu não sei se os clubes estão dispostos a disponibilizar isso, até mesmo para conhecimento dos torcedores. Para conhecimento até das pessoas que vão Flamengo ao tá até estádio. dialogando um pouco mais, Deveria, os termos, sim, mas onde é onde poderia, tá a fadiga, mas quem tá poderia, fadigado. sabe, poderia abrir, olha, nós temos esses testes, porque muitas pessoas não conhecem. E duvidam. Exatamente. E duvidam, deboche da ciência. Sim, então assim, ó, nós temos esses testes, funcionam dessa forma, é assim, assim, assim. Então, para que seja uma coisa aberta, para que as pessoas possam entender, porque senão dá a entender, qualquer um pode pensar, pô, tá poupando porque, pô, tá com... vai Escolheu ser errado jogador, pra escolheu poupar. errado. É. Não, eu acho que o torcedor que paga, o torcedor que apoia o seu clube tem direito também de saber um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa abrir tudo, né? Abrir todos os dados que o Flamengo tem, quem joga, quem não joga, quem se machucou, quem não machucou, tudo isso. Para que as pessoas possam entender, porque senão parece conversa de maluco. Ah não, a ciência. Mas qual é a ciência que é utilizada? Qual é o teste que é utilizado? Como esses jogadores são analisados no pós-jogo? Como eles são analisados em três dias? Porque ele joga na quarta. Como é que você sabe se na quinta, na sexta e no sábado você não pode jogar? Tem uma outra coisa que qualquer ser humano pode pensar, e é humanamente possível e tem que pensar. Jogador de futebol trabalha para jogar futebol. Então ele recebe o apoio, o suporte do clube nutricional, né? Tem a nutrição, Físico. tem o físico, que tem os auxiliares que estão ali, tem fisiologista, tem o Suplementação. centro de treinamento hoje que o cara chega de manhã, só sai à noite, e o cara sai de Psicólogo, lá às vezes. com todas as coisas. Às vezes não, tem tem que ter. acompanhamento Não, às vezes psicológico, tem time que em todos tem. os Não, tem lugares. time que abre mão. Então, assim, Time que abre mão. o jogador de futebol, se você não tem esse tipo de coisa, você dá a qualquer pessoa, por exemplo, o Torrones que tá ali, o Cabritinha, o Jiboia, a pensar esse tipo de Nilson, situação. Marcelinho, Valmir, Entendeu? Boia. Pensar e falar assim, pô, mas os caras são pagos pra isso. Eles trabalham exclusivamente pra isso. Como é que eles não conseguem jogar 3 jogos seguidos? Eu tô dizendo porque se você sair aqui e for na redação, você vai ter esse tipo de comentário. Um cara que Você está nos dá brecha, assistindo né, Zé? Dá vai falar assim, brecha. pô, eu trabalho... Mas os clubes sabe aquelas- preferem linha É geral, desculpa, Zé. é desculpa do Sim, time. linha Só geral, falar- Nós clubes trabalhamos na preferem que- ESPN. Se você mudar o canal um pouquinho pra cima, você vai Não faça trombar com um isso. jogo de tênis.
Não faça isso, o cara fica com a fala, gente. Boa como é ideia, que no- Bubu, Como boa é que o ideia. torneio de tênis, lá, o Djokovic, É. né? O cara joga dia sim, dia não, joga E o jogo de ciclismo? 5 horas. E o ciclismo, Basquete, que o cara estamos nas corre? finais da NBA. Ontem o Boston, o Verdão da NBA, perdeu do Miami de novo em casa. Fala, pô, o LeBron James, veterano. brecha aí LeBron no James comentário. joga. O cara, não, vou ver o lactato do LeBron James, que ele já jogou 70 jogos nessa temporada. Os caras jogam na NBA, na temporada regular, não termina, né? Não acaba. Não, Agora peraí. tá no mata-mata. Esse é o problema. Então- Ela acaba Ai, meu Deus, no início de não junho podemos perder o e LeBron James. volta lá Vamos ver o também, lactato. senão não é igual o Porque Brasil, O LeBron não. James joga todo jogo, cara. Joga Então lá você é e favorável fica a não até o último poupar. segundo lá. Então não poupa ninguém, vamos Não, não é pensar assim. isso. Não, Mas eu será acho que na NBA não tem ciência? Mas o que o Zé tá falando É, tá por te isso que lá você ajudando. para 4 meses. É. óbvio que tem ciência, mas por isso que lá você treina no avião. Futebol americano também. Mas Cara, lá eles levam a o sério a americano ciência. machuca pra caramba. Você vê os caras, cada lesão o que grave. o que o Zé está falando, ele tá te ajudando, porque na verdade é o seguinte, o Zé pede uma clareza de As caminhos, pessoas, porque de nós sabemos diretriz. aqui. Porque Nós as pessoas sabemos, pensam nós assim. entendemos, Porque as pessoas pensam Ele não dá automaticamente o assim. pensamento. Eu, É isso. eu particularmente penso um conectar. pouco, eu tô com um pezinho aqui e um pezinho ali também. Aí não, né, Zé? Você Não, tá não, com não, 90. não, eu tô. Porque eu sei como é que funciona isso, eu sei como é que é. E assim, tem uma frase do senhor que está aqui, que sempre falava no rádio. Jogador de futebol acredita aquilo que se fala. Se você fala durante uma semana que ele tá cansado, ele não levanta nem pra trabalhar. Ele tá cansado. Entendeu? Então, assim, tem muitas... Mas o jogador de futebol, se você disser pra ele, você tem condições e eu preciso de você, eu muitas vezes vi treinador falar pro cara, o cara fala, mas sabe o que é, professor? Eu tô com uma dor aqui, mas eu preciso de você. Se você não jogar, a gente vai entrar pelo cano, eu preciso de Pastor, você. eu vou dar outra. Eu não gosto de falar, tem coisas que eu não gosto de falar, mas no jogo, quando eu tava no Santos, no final do contrato em Santos, o Galo era o treinador e o time tava com problema e tal. Eu joguei machucado, porque o Galo falou: eu preciso que você jogue machucado. Não, joga. Eu preciso que você jogue. Você joga machucado. Você não vai conseguir jogar, mas eu falei: ô Galo, se der algum problema, você vai... Não, fica tranquilo, mas eu preciso de você. Qualquer treinador faz isso. É uma discussão Tem uma coisa, interessante, aí né, tem jogador, por exemplo, que não consegue tirar do jogo. Como é que você convence o Gustavo Gomes a não jogar? É, mas se Como é que bobear, você dá pra dar um tempinho pra ele aí. Michael hein? Jordan foi campeão da NBA com resfriado. Como é no que jogo você do Flu, convence famoso jogo o do Flu. Dudu a não jogar? Quem é que tira o Dudu de campo? Ah, professor, não, Dudu, seu lactato, Neymar. meu lactato não tem O problema. Neymar é Neymar assim. treina depois do jogo. O Neymar, você pode normal. ponderar o que você quiser a respeito do Neymar, mas você não pode dizer uma palavra a respeito do Neymar de profissionalismo, de qualidade de treinamento. Ele é comprometido. Ele gosta, ele treina, ele se dedica. Agora, o treinador, eu digo sempre o Deixa eu seguinte, entender, a gente não o quer futebol que- é o único clube diferente. O Messi e o Cristiano Ronaldo se poupa quando? Na carreira deles? Quando esses caras se poupam? Mas eles jogam uma aí, vez por tá. semana. Então não analisa Jogam uma vez por nada, semana. pra comparar joga- quando começa. joga Champions, Mas ele tá agora- falando aqui, ele tem... O Roberto tá não sei quantos jogos você fazer gol. Messi não A fica tantos jogos única, fazer gol. do a CR7 única do profissão Messi, do não sei mundo, vou dizer pra vocês, sabe qual é a única profissão do mundo que o cara ganha pra treinar? Futebol. O jogador não ganha pra jogar, ele ganha pra treinar. Porque quem escolhe pra jogar é o treinador. O jogador, ele treina. E no treino ele mostra pro treinador que ele tem condições de jogar. E aí o treinador escala. A única profissão do mundo. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se né, as pessoas vão assim, ter a mesma curiosidade que eu tenho. E não sei porquê, talvez, esse tipo de situação nunca foi aceita no futebol. Só é aceita quando o cara tá parado, tá largado, não tem problema e tal. Contratos de produtividade, por que não vão adiante no futebol O brasileiro? Paulo Nobre tentou instituir isso no Palmeiras com um tempinho, né? E Não, mas depois porque, parou. porque é lei do mercado. né? Se o clube A te dá um contrato de produtividade, o clube B te dá um contrato fixo, Sim, você vai no mas, fixo. não, mas eu pergunto por que os atletas e os seus staffs não aceitam? Porque ele tem direito de querer um contrato melhor, Zé. Não, por isso que eu tô te falando. Por isso que eu tô dizendo, né? Tem o direito de fazer algumas coisas. Como eu acho que aí entra o pezinho que eu tô. Aí entra o lado que eu tô no pezinho aqui. O jogador de futebol, vou usar as palavras que o Pascoal deu. Ele é pago pra treinar e pra jogar. Mas o jogador não pediu pra não jogar, gente. Não, mas Ele não, determinou peraí. fazer pra Quem também. escolhe é o treinador, Quem escolhe é o Pedro. treinador. Quem escolhe é o treinador. Quem escolhe é o treinador. Mas assim, aí entra na mão do treinador. Peraí. De opção do cara. Ah, não, E por isso que eu não vou criticar o Tite. É a opção dele, é a opção da ciência. Eu tô- Daquilo que está Será que sendo o Pedro não colocado. queria ter jogado desde o começo do tá lá, Palmeiras? cara. Será que o Pedro não queria ter jogado O um jogo da Pedro Libertadores? não tem Fazer a gol, tentar aumentar... Mas ele respeita o cara que trabalha só- com ele. A própria pode- entrevista do Tite fala qual foi a opção que ele fez. É por questão física, não foi técnica. Ele fala isso, foi na entrevista. física, não Fala foi que não quer técnica. estourar os jogadores. Não. Ele falou que foi física porque ele sabia que os caras jogavam pela posição. lateral, tinha o corredor por dentro, Eu acho então ele que é uma queria opção, pegar a eu parte acho que é física. uma opção. Ah, então, aí você abre mão daquilo que é o Flamengo pra você ir pra parte Ô, Zé, física. eu acho que- Aí vamos voltar lá no Vitor Pereira. O que aconteceu com o Flamengo do Vitor Pereira? O meu time, este Flamengo não está acostumado a ter intensidade, a porrada, a esse tipo de a parte física. E aí vem o Tite e coloca numa parte física. Por que quando o Léo saiu um pouquinho e foi pra jogar como volante e voltou um pouquinho, Ortiz, voltou no sistema tático que o Flamengo está acostumado a jogar, o Flamengo conseguiu jogar? Me responda essa pergunta. começou a Por que ele começou? Sabe, então assim, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo aquilo que se fala é aquilo que acontece.
Nem tudo aquilo que se fala dentro de vestiário, dentro de corredor, né, é o que acontece. Então, por favor, é o que eu falo, eu acho que todo mundo tem o direito, não sei, né, aí vai dos clubes. Olha aqui, ó, são esses os testes, aqui são os dados, acontece isso, e por isso é a minha opção. Por isso que tá acontecendo. Porque é o que eu falo, eu convivi isso, eu sei como é que funciona, o Pascoal também, todos aqui foram repórteres de campo e sabem. De novo, eu não preciso falar, tem várias. Faz o seguinte, se ontem fosse jogo de final, e o cara tivesse uma sequência, semifinal, Campeonato Brasileiro, queria ver se não ia estar jogando. O próprio Tite do Corinthians, do Tite de 2017, se eu não me engano, tem uma sequência, Renato Augusto vai pra seleção, 2015, vai pra seleção, tal, fica fora. Aí tem uma sequência e é final contra acho que foi o jogo no Vasco. Vasco final. Contra o Vasco final. Também teve a mesma sequência que um mês atrás preferiram poupar jogadores. A mesma sequência, chegou na final, todo mundo jogou, sabe por quê? É pra sair na foto. Sabe por quê? É pra jogar, é pra... Não, eu tenho... Arremata aí, Pedro, que eu tenho que ir pro break, vai. A impressão que eu tenho tá muito claro que é uma questão estratégica. E a estratégia pra mim o Flamengo confiou em algum momento que esse rodízio, por fadiga, por lactato, por planilha, por departamento de saúde, o Flamengo confiou que com esse rodízio ele consegue avançar na Libertadores, ele consegue avançar numa Copa do Brasil, ele consegue ir levando o Campeonato Brasileiro nas primeiras posições e se mantendo na disputa. E eu acho que ele faz uma opção de não estourar jogador agora, não perder jogador agora, porque a gente já viu muito também, por exemplo, de time que acelera abril, maio, junho e julho, e depois por questão física, na hora que vamos ver que é mata-mata, que é reta final de brasileiro, ele cai. Eu acho, isso aqui é uma opinião minha. Mas isso minha. aconteceu com o Flamengo, quando perdeu a Arrascaeta. Isso pra mim tá acontecendo a partir de uma estratégia do Flamengo de tentar controlar agora e pro tal do, se for final, estica, lá na frente. Ele não vai esticar em jogo agora. O que acontece é, o básico de escalação, que a gente pode debater o trabalho do Tite, não tá garantindo um empate em La Paz, não tá garantindo uma vitória contra o Milionário. Aí é outro papo. Agora, a estratégia eu respeito, porque não é uma coisa tirada da cabeça. Jogar em La Paz. É uma coisa baseada em dados científicos. Muito bem, ó. No Allianz Parque, é duro jogar contra o Botafogo no Rio, é duro jogar a Copa do Brasil. Ele não para. Você tentar se manter vivo nas três frentes. E aí lá, quando chegar a partir de agosto, que é mata-mata Vera e depois reta final do brasileiro, aí você vai negociar com esse. Não tá pronto, mas é mata-mata. Vamos pros vídeos. Mas só terminar só uma coisa assim. Eu cansei desde garoto, ouvi uma desculpinha esfarrapada, que é o seguinte: começo de temporada, tem que poupar, porque não estão com ritmo de jogo, voltaram das férias, a gente vai pra temporada, tem que ir devagar. Aí chega no meio da temporada, vamos poupar, porque o planejamento é pra chegar bem fisicamente no fim da temporada, na reta final. Agora? Aí chega no fim da temporada, é fim da temporada, tá todo mundo cansado, tem que poupar e preservar. Quer dizer, então o ano inteiro tem que poupar. É isso aí. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal. Aperta o botão do like e do sino, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você. É isso, Gabicho, aqui na área, parceria, pedindo pra você flamenguista de plantão. Fazer um gol é pra mim, clicando nesse like, se inscrevendo e tacando o dedo nesse sininho. Porque assim você ajuda o canal do Flamengo Bola Pra Frente a crescer. Valeu! Deixa seu comentário aqui embaixo, urubuzada. E assim, você ajuda o canal do Flamengo a crescer.